que Deus faz tem uma razão, tem um porquê, tem um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ora, quando eu leio a Bíblia Sagrada, se puder, coloca para mim aquela foto do tabernáculo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo alguns feitos maravilhosos do nosso Deus. Eu vejo Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu vejo Deus criando coisas que eu fico abismado. Tem vezes que eu sou pego lendo e relendo algumas vezes a obra da criação, a maneira em que Deus criou o homem, a maneira em que Deus fez as divisões, a maneira em que Deus criou os animais. Eu fico maravilhado, presbítero Romário. Eu fico maravilhado, porque os feitos de Deus são algo glorioso. E quando eu me deparo com a obra do tabernáculo, quem já estudou, quem já leu sobre o tabernáculo, vê e descobre que Deus é um Deus de detalhe. Escute isso nessa noite. Aleluia. Tem muita gente que despreza os detalhes, mas Deus é um Deus de... Diz para o teu irmão, nosso Deus é um Deus de detalhe. Deu nem para ele acordar. Diz para ele aí, nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus é detalhista. Aleluia. Escute isso. Essa história que isso não é nada é do homem. Deus não. Um pontinho para Deus é muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Certo dia, eu era novo na fé. Meu irmão, pastor Odenberg, ele era presidente da mocidade nos anos 80 e alguma coisa. E Didi, ele fez uma conta que chamou a minha atenção. Naquele tempo já se falava do isso não é nada. Isso é antigo, viu? Essa história que isso não é nada é antigo. Ora, lá no começo da minha fé já se dizia, isso não é nada. E um dia ele pregando na igreja Capitão Morgan Veia, onde aceitei Jesus, ou onde dei os meus primeiros passos, onde ele era presidente da mocidade, ele disse, nada é equivalente o quê? Nada é equivalente o quê? Zero. Não é verdade? Nada é equivalente a zero. Guarde isso na sua mente. Nada é equivalente a... Então muitas vezes se faz nada, aí diz assim, não é nada. Você ganhou o quê? Diga para o seu irmão, você ganhou o quê? Um zero. Passa outros dias, Pedro. Aí Pedro faz alguma coisa. Aí ele diz, não, isso também não é. Isso não é nada. Ele ganhou outro zero. Fez quantos zero? 2. Só que o que acontece? Um dia ele comete algo que ele diz, não, agora foi de leve, mas é alguma coisa. Equivalente a 1. Você colocando 1 na frente de 2 zero, cria o quê? Cria quanto? Como a conta. Você está entendendo? Está entendendo? Então nada, irmão, é coisa de... Por isso que tem que se ter cuidado com os detalhes. Porque um detalhinho aqui, um detalhinho acolá, outro detalhinho lá na frente. Quando der fé acontece alguma coisa, junta com os detalhes. Vocês entenderam? Aí cria-se um montante. Por isso que o nosso Deus, ele não despreza os detalhes. Guarde isso. Quem estuda sobre o tabernáculo, nós vamos passar algumas semanas estudando. Nós vamos observar os detalhes da criação de Deus. Deus é um Deus detalhista. Aleluia. Ele leva em conta
os mínimos detalhes, as ordenâncias que Deus deu a Moisés acerca do tabernáculo, tinha que ser seguida ao pé da linha, tinha que ser seguida bem direitinho. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Não sei se vocês já ouviram aqui, já ouvi aqui, às vezes até eu, por erro de mentalidade, a gente fala, né? Irmão, eu vou louvar a Deus com hino, eu não ensaiei, mas é para Deus. Quem já ouviu essa frase? Normalmente, né? É para Deus. Irmão, eu vou aqui cantar algo aqui, eu nem ensaiei, nem lembro direito, mas é para Deus. Irmão, cante sem dizer essa frase, porque você está dizendo que para Deus pode se dar. Deus sabe que você não ensaiou porque não teve tempo, não teve cuidado, sei lá, mas não diga. Amém? Interessante, né? É a mesma coisa de você ir lá na minha casa jantar e a Silvana estando ali esperando, dizendo: eu não fiz nada porque eu sabia que você vinha a casa. Que amiga, hein? Entendeu, irmão? Então Deus é um Deus de detalhe. Por que é que Deus ordenou para fazer o tabernáculo? Lembre-se que eu comecei essa fala dizendo: Deus para tudo tem um porquê. Amém? Aleluia. Irmão, se algo está acontecendo na sua vida, pare e analise. Aleluia. Pare e analise. Deus, o que tu tem com o que está acontecendo? Por que é que está acontecendo isso, Deus? Tem um porquê. Aleluia. Tem um porquê. Amém? Queridos, nós somos, para começar a falar do tabernáculo e descobrir o porquê do tabernáculo, nós primeiro precisamos saber basicamente o que é o tabernáculo. E depois começarmos a falar os projetos de Deus para a criação do tabernáculo e o porquê que ele mandou Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo, querido, ele se divide pelo menos em 3 partes. Quantos estão vendo essa foto? Se fosse lá no Nordeste era fácil de eu explicar. Se fosse lá no Nordeste era facílimo de eu explicar. Eu ia dizer: o tabernáculo é semelhante a um quintal. Quem sabe o que é quintal lá do Nordeste? Quem sabe aqui? Olha, a baiana sabe. Ó, se agora não saiba, tá vendo aí? Ó, Pernambuco ali sabe, Pernambuco, Irão sabe o que é quintal. Irão sabe não, que calejou São Paulo. Vamos lá. Lá no Nordeste eu ia explicar assim: o tabernáculo é um quintal com a casa dentro. Aqui eu vou dizer: o tabernáculo é um lote, ou é um terreno que media de largura 50 côvados e de comprimento 100 côvados. O que é um côvado? Quem sabe aqui o que é? Opa, algumas pessoas sabem, mas deixa eu explicar. E vou explicar quantas vezes preciso for para você não se esquecer. O côvado era uma medida usada, como por exemplo um tiro de pedra, caminho de um sábado. São medidas usadas. Um côvado era medido do cotovelo para a ponta do dedo mindinho. Um côvado ele poderia variar de 45 centímetros até 55 centímetros, conforme já foi encontrado provas disso. Então o côvado era da cotovelo à ponta do dedo mindinho. Podia variar de 45 centímetros até 55 centímetros. Vamos lá.
Nós consideramos normalmente na medida, presta atenção, 50 côvados de largura, ou que seja, aproximadamente 25 metros de largura. Era o terreno, escute, com 100 côvados do seu comprimento. 100 côvados do seu comprimento, que é equivalente a 50 metros o seu comprimento. Isso era o terreno, a primeira parte do tabernáculo. Dentro deste terreno, eu não vou falar dos utensílios agora, como por exemplo do altar. Dentro deste terreno tem aquela tenda, chamada de lugar santo e o lugar santíssimo. Ali se divide em duas partes. A totalidade do tamanho dela era de 15 metros. A seu comprimento era de 15 metros. A sua largura era de 5 metros. Escuta essas medidas. Eu estou falando que o nosso Deus é um Deus de detalhe. Vá guardando. Aleluia. Louvado seja. A sua altura do seu topo mais alto era cerca de 2,50 metros de altura. Ou seja, essa tenda ela tinha 15 metros de comprimento, ela tinha 5 metros de largura e tinha 2,50 metros de altura. Essa tenda, ela se dividia em duas partes dentro dela. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo dava 10 metros de comprimento, por 5 de largura, e é claro, 2,5 de altura. O lugar santíssimo dava 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2,5 de... Isso é chato de estudar, não é? É chato de estudar? Mas irmãos, é isso que a igreja precisa, para você saber porque vai dar o glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas por que que Deus mandou fazer este tabernáculo? Por que é que Deus mandou que cercasse esse espaço, que por mim já foi citada as suas medidas, e colocar uma tenda dentro? Aleluia. Querido, Deus guarde isso. Ele queria ser feito conhecido pelo seu povo. Deus sempre trabalhou usando meios e veículos para o seu povo o conhecer. Sabe por que é uma pobreza espiritual? Porque o povo não se preocupa em conhecer o Deus que serve. Aleluia. Quando nós passamos, nos esforçamos, nos dedicamos para conhecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida é enriquecida, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, ninguém consegue conhecer Deus em totalidade, não, é verdade. Em totalidade ninguém nunca vai conhecer Ele. Sabe por quê? Ele não tem fim, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a Bíblia Sagrada nos convida, dizendo assim, aleluia, aleluia, para que nós venhamos a conhecê-lo, aleluia, e prosseguir conhecendo, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, é porque Deus queria ser feito conhecido pelo seu povo. Tem um lenço, filho? Aleluia. Deus queria ser feito conhecido pelo seu povo. Por quê? Agora vamos lá. Por que do tabernáculo? Guarde isso. Aleluia. Porque Deus queria ser feito conhecido pelo seu povo. E por que Deus não era conhecido pelo seu povo? Por que é que o povo não conhecia a Deus? Ora, vamos explicar. O povo foi levado para o Egito. Segundo
Deus falou com Abraão, era uma palavra que Deus tinha dado a Abraão. Capítulo de número 15, quem lê para mim, coloca no telão. 15 de Gênesis, versículo de número 13. Olha o que Deus falou para Abraão. 15 e 13 do primeiro livro da Bíblia. 15 e 13 do primeiro livro da Bíblia. Quem leu para mim, bem forte, a igreja? 1, 2, 3. Está muito fraco, irmão. Está muito fraco. 1, 2, 3. Eu já falei algumas vezes sobre isto e expliquei o porquê. A diferença entre 400 e 430 anos. Se for necessário, vamos explicar novamente. Deus tinha falado com Abraão e disse a Abraão que a sua semente seria peregrina e seria maltratado durante quantos anos? 400 anos. Com Jacó, seu filho José, foi contada a história, acho que quarta-feira aqui, foi vendido pelos seus irmãos e conduzido até o Egito. Lá no Egito, Deus quebrou barreiras, provou que estava com ele, exaltou o seu nome, porque era projeto de Deus. Era projeto de Deus. Deus já havia traçado aquele caminho para José. Deus já havia traçado aquele caminho para José. Escute. José cresceu. Houve uma fome na terra. Seu pai Jacó mandou seus irmãos ir atrás de comida lá no Egito. José se fez conhecer aos seus irmãos. Vocês conhecem a história. E se não conhece, vá ler a Bíblia que está escrito lá. Tá certo? Bem grossinho, moço. E quando ele se fez conhecer, ele trouxe sua família para o Egito. A família cresceu. Deus abençoou o seu povo no Egito. Mas escute, todo crescimento traz perseguição. Todo crescimento traz perseguição. Quando você cresce espiritualmente, tem alguém que furioso, ele investe mais em lhe perseguir, porque houve crescimento. O povo cresceu, capiroto, botou nas costas e na cabeça do monarca, que o povo ia se revoltar contra ele, e aquele povo precisava ser detido. Ele começou a perseguir o povo, começou a maltratar o povo. Ali começaram os 400 anos de sofrimento. Durante 430 anos, o povo ficaram aonde? No Egito. No Egito. Quem lê para mim, por favor, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 40. Outro já lê, coloca aí no telão para todos ler. Êxodo capítulo 12, versículo de número 40. Segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo de número 40. Estamos só explicando o porquê do tabernáculo. Hoje queremos explicar isso. Amém? 1, 2, 3. Parece que a Bíblia entra em choque, porque Deus lá em Gênesis disse que era 400 anos, mas Deus estava falando de sofrimento. Deus disse a Abraão: o tempo de sofrimento será de 430 ou de 400 anos. Aqui Deus não está falando de tempo de sofrimento, Ele está falando de tempo de habitação.
geração. O tempo que os filhos de Israel passou no Egito foi 430 anos. Os primeiros anos foi bom, porque ele estava sob a guarda de quem? De José, que era o quê? Governador no Egito. Quem ia mexer com a família do governador, meu filho? Quem tem juízo para mexer, ou não tem juízo para mexer com a família? Então, 30 anos, beleza. 400 anos, o chicote estralou. Vamos lá, se você quiser confirmar, capítulo de número 7, versículo de número 6, de Atos dos Apóstolos. Coloca aí para mim, só para confirmar, e nós vamos para o segundo etapa. 1, 2, 3. Opa, sua descendência, Deus falando para Abraão, sua descendência seria o quê? Pode continuar. Então, 400 anos foi de sofrimento. Quantos entenderam? Pode dar glórias a Deus? Quase ninguém. Aí vamos lá. Meus queridos, durante 430 anos o povo passaram no Egito. 400 anos foi como escravo, sofrendo, sendo maltratado. E durante a sua escravidão lá no Egito, eles passaram a presenciar os egípcios que cultuavam muitos deuses. Escute isso. Os egípcios que cultuavam muitos deuses. Muitos deuses. Os egípcios, para qualquer coisa, eles criavam um deus. E todo deus do Egito, ele tinha forma e ele tinha um lugar de adoração. Por exemplo, a deusa Ísis, ela ficava, o seu templo era às margens do rio. Ela era uma mulher, a foto formosa, alta, e na sua cabeça tinha um símbolo do sol. Ela tinha forma, ela tinha aparência, ela tinha um templo de adoração. Os egípcios iam para lá e via a forma da deusa Ísis. Eles iam a um templo para adorar. Só que o nosso Deus, ele não tem forma. Você se lembra o que Jesus Cristo disse? Que importa, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorem quê? Em espírito e em verdade. Porque Deus é o quê? Deus é espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos a expressão: a mão do Senhor está estendida. Não se faz necessário para Deus abençoar ele estender as mãos, irmão. Isso é para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Porque para nós, para abençoar, tem que chegar com a mão. E lá no Egito, o povo aprenderam uma cultura diferente. O povo passaram quantos anos no Egito? Quantos anos, irmão? 430 anos. Uma geração hebraica é 40, guarde isso, uma geração hebraica é 40 anos. 40 anos. O que entende-se com isso? As pessoas que passaram 430 anos ali, eles não viram nada acerca de Deus. Os deuses que eles viram foram do Egito. E lá no Egito era uma estátua que tinha forma. Lá no Egito tinha um templo para adorar aquele Deus. E deixa eu dizer uma coisa, até hoje segue-se essa cultura. O povo procura alguma coisa para se agarrar. O povo procura alguma coisa que seja
ele tem que apalpar. Você se lembra de Tomé? Ele disse: eu só creio se eu tocar. Assim está muito crente. Eu só acredito se eu vir. Ei, já acredite sem ver, porque vai acontecer. Você pode dar glória ao bendito nome do Senhor? Aleluia, aleluia. A fé, meus irmãos, é acreditar sem ver sombra de possibilidade. Aleluia. A fé é quando tudo está dando ao contrário, você olhar e dizer: Deus vai fazer, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Durante 430 anos, o que eles viram? Isso: templo e uma deusa, entre outros deuses, para adorar. Os egípcios iam adorar e eles ficavam observando. Eles têm um ser ou uma figura para ser adorada, e eles têm um templo. 430 anos depois, escute, volta Moisés. Não vou contar a história da saída, vou contar a história do retorno. Amém? Volta Moisés após 40 anos que tinha saído do Egito. Escute, a vida de Moisés, ela se divide em quantas partes? 40 anos no Egito, 40 anos apacentando ovelha do seu sogro, e 40 anos no deserto conduzindo o povo de Deus. Ele tinha passado 40 anos no Egito, fugiu do Egito, passou 40 anos apacentando ovelha, agora ele volta. Aleluia. Com aprendizagem diferente. Sabe por quê? Ele viu Deus do invisível. Ele viu Deus que com os olhos carnais não se vê, aleluia, mas com a alma se sente. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Ele viu Deus que não precisa ter um templo para ser adorado, não precisa ter forma para ser adorado. Sabe por quê? Ele é Espírito, Ele é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisa de um corpo para dizer: eu sou verdadeiro. Escute isso. Deus não precisa de um corpo para dizer: eu existo. Deus não precisa de um corpo para dizer: eu sou verdadeiro, eu sou de verdade. Aleluia. Ele não precisa de um templo. A mulher samaritana disse: os meus dizem que é aqui o lugar que se deve adorar. Os teus dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus Cristo disse: mulher, chegou o tempo, aleluia, que nem neste monte, nem em qualquer outro lugar, aleluia, aleluia, não é o local, aleluia, não é o lugar, é o adorador, aleluia. Lamai canta, labaixobica. Aleluia. Você pode adorar a Deus aqui, aleluia. Quantos adoradores estão nesta noite, neste lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas você pode adorar dirigindo, você pode adorar pedalando, você pode adorar pilotando a sua moto, você pode adorar operando a máquina, você pode adorar em qualquer lugar, porque Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem. Mas 430 anos o povo passaram sem esse entendimento. Eles viam uma figura, ou figuras, porque eram muitos deuses, figuras, templos sendo erguidos para ser adorado. Agora chega um homem chamado Moisés, depois de quase 11 geração,
Uma geração hebraica é 40 anos. Nós só conseguimos ver e contabilizar 5 gerações. Quem conta comigo a geração? Pai, filho, neto, bisneto e tataraneto. Depois de tataraneto vem o quê? Tem. Quem aqui conhece os tataranetos? O máximo de ti é bisneto. Tataraneto já está assombrando. Quem vê os tataranetos já está da bengala para o chão. Desculpe se tem aqui alguma tataravó. Eu acho que não. Tem aqui? Tem. Você é? Não? Brincadeira. Não, eu perguntei se tem, Lúcia. Não tem, irmão. Eles passaram 11 gerações. Aproximadamente 11 gerações. Vocês entenderam? Os que nasceram ali já não sabiam quase nada dos conselhos de Jacó. Já não sabia quase nada da história de Isaac. Pouco se ouvia da história de Abraão. O que eles aprenderam foi estátua e templo, símbolo de adoração. Eles tinham que ter algo para agarrar, para adorar. Tem muitos crentes ainda assim, irmão. Ele tem que ter alguma coisa para se agarrar, e Deus sabe disso. E Deus é bom, aleluia. Por isso que Deus, muitas vezes, Ele se manifesta em forma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Ele não precisa se manifestar em forma, mas Ele se manifesta porque Ele quer ser conhecido pelo seu povo. Louvado seja o nome. Você pode dar glória ao bendito nome do Senhor? Não é porque Ele precise, tira a palavra precisa, é porque Ele quer abençoar o seu povo. Toca no teu irmão e diz para ele: Deus quer que você conheça Ele. Irmão, diz com fé, porque senão eu paro. Diz assim: Deus quer que você conheça Ele. Deus quer, irmão. Lamai, candá. Eita, Ele não é infalível, mas é diferente. Aleluia. Ele peca, mas é diferente. Aleluia. Você pode dar glórias ao bendito nome do Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus Cristo disse à mulher samaritana: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e esse que te diz: dai-me de beber, aleluia, tu lhe pediria. Ah, se você conhecesse. Ei, quantos quer conhecer a Deus? Quantos quer conhecer? Aleluia. Aleluia. 411, aproximadamente 11 gerações. A mente do povo. Os primeiros já tinham ido, os segundos também, os terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexta geração já tinha ido. Aparece o Moisés e diz: eu vim libertar o povo. Deus disse para deixar o povo e adorar. Deus disse para deixar o povo e o servi-lo no deserto. Eles pedem o quê? Prova. Quem é esse Deus?
não está escrito, mas talvez tenha dito. Como é esse Deus? Aonde encontramos esse Deus? Porque eles eram acostumados e iam ao endereço certo. Mesmo não adorando, mas eles acompanhavam. Vocês estão entendendo? Para eles, adorar alguma coisa, na mente deles estava ficando enraizada que tinha que ter um local e tinha que ter uma figura. Aleluia. Você viu aquela história que tem crente que só é crente na igreja? Tem muito, irmão. Tem muito. Porque botou na cabeça que é só aqui na igreja que Deus está. Deus está aqui, amém? Tá. Aleluia. Tá. Mas Ele não está só aqui. Ele está lá na tua casa. Oxi, você não quer não, é? Eu vou repetir. Ele está lá na tua casa. Aleluia. Lamaicanda, labaixuinde, rebecas. Lá, é por isso que tua casa tem que ser e vai ser um celeiro de bênção. Eu estou profetizando, aleluia. Por isso que tua casa vai ser um celeiro de bênção. Você pode dar glória ao bendito nome de Jesus? Aí aparece o Moisés, que já tinha perguntado a Deus, porque ele sabia que alguém ia perguntar a ele. Viu, Reginaldo? Deus já sabia que alguém ia perguntar a ele perguntou a Deus, irmã Gisele. Quando eu chegar lá, eles perguntar quem te enviou, eu digo o quê? Ele disse, Deus diz que eu sou. Essa vai para a lista. Eu sou te enviou. Certamente alguém chegou para Moisés e disse, Moisés, você viu ele? Moisés disse, vi não. Viu não? E como é que você falou com ele? Através de uma sarça. Ele se manifestou em uma sarça. Aleluia. Eu estou terminando, irmão. Aleluia. Sexta-feira nós damos continuidade, amém? Essa história é para chegar ao porquê do tabernáculo. Para a gente entrar para dentro do tabernáculo, amém? Sai daqui dizendo, Deus quer ser conhecido por mim. Eu preciso conhecer o Senhor. Sabe por que Paulo foi um grande apóstolo? Porque Paulo conheceu Jesus, irmão. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Faz tempo que eu não escuto falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele não foi aceito como apóstolo pelo colégio de apostolado. Foi aceito. Sabe por quê? Para ser apóstolo seguia-se alguns critérios. Para ser apóstolo seguia-se alguns critérios. Entre uns tinha que ser testemunha ocular. Entendeu? O que é isso, pastor? Para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus Cristo fazer milagre. Era critérios para ser apóstolo. E Paulo não tinha provas que ele viu Jesus. A gente brincava com o irmão lá em Natal, porque ele dizia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu nunca vi ele falar em mistério com Deus. Provo que nunca vi. E olha que eu viajei, preguei, ele cantou, dentro de carro ele chorava, mas falar em mistério, nunca ele falou. Ele queria ser consagrado naquele tempo, era muito rígido. Na minha terra, irmão, hoje mesmo eu estava conversando com o irmão Adejaí, presbítero na minha terra é pastor de campo. E não é novinho não, viu? Adejaí tem mais de
de 15 anos de pastor de campo. Não é dirigente de congregação, estou falando de pastor de campo. E é presbítero. Lá para você passar de diácono para presbítero, meu irmão. Ei, para passar de presbítero para evangelista, meu irmão. Eu passei 12 anos. 12 anos. 12 anos. E outra coisa, irmão, era pastor de igreja grande. 12 anos para passar de presbítero para evangelista. Fica aí. Hoje, estava sem a tua gravata no pescoço. Diz 2 amém, um glória a Deus, é pastor. Não é assim? Não é assim, irmão? Não sabe nem o rumo da venta, mas é pastor. Vamos lá. Deixa aí 15 anos. Sabe o que ele é? Presbítero. Muita honra. Com muita honra. Paulo, ele não era testemunha ocular. Aí esse irmão viajou muito comigo. Aí ele dizia, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu disse, aí os irmãos perguntam, e fosse batizado onde eu estava dormindo, sozinho. Aí Jesus me bateu com o Espírito Santo. Eu, balamacia, me acordei. Pergunta, ele tinha como provar? Tinha. Ele não falava em mistério. Ninguém viu. É verdade? Então ninguém acreditava. Paulo, ele viu. Mas como é que ele ia provar que viu? Tinha como? Então ele não foi aceito como apóstolo. Por isso que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. E foi o maior apóstolo. Amém? Amém, irmãos? Mas sabe por que ele foi um grande apóstolo? Porque ele buscou conhecer a Deus. Irmão, escute isso para encerrar. A grandeza de um ministério, aleluia, não está nos diplomas teológicos. A grandeza de um ministério para a glória de Deus não está nas faculdades. A grandeza de um ministério está em buscar a Deus. A diferença quem faz é a graça. Aleluia. É a graça. Está aparecendo por aí, meu irmão, que é misericórdia. Misericórdia. Os cabas falam que você tem que ter um dicionário no lado daquele. Fala o quê, irmão Romário? Palavra é essa? É grego, irmão. É grego, aramaico, hebraico. Rapaz, que palavra é essa aqui? Não tem no dicionário, não. Só tem naquele outro dicionário que corrige esse dicionário. Será que o cabo é culto? Mas de Deus não tem nada. Escute isso, irmão. A diferença está em conhecer a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao nome do Senhor?